Bom, boa noite a todos. A gente está online agora para discutir um assunto que me interessa muito e acredito que interessa bastante gente. A gente vai esperando o pessoal chegando aos poucos, até que a gente explique um pouquinho qual que é o nosso intuito aqui hoje, né? Então, essa conversa, na realidade, surge de um encontro de interesses do professor, que sempre no seu mandato também me procurou bastante para perguntar quais eram as minhas ideias sobre turismo para a cidade. E aí, numa nossa última conversa, né, professor, discutindo Sim. aquele projeto da escola, né, e o meu futuro, que, assim, é muito bom participar sempre, a gente comentou, e por que não a gente trabalhar o turismo, né? Então, isso vem de um encontro de interesses de nós dois, de estar discutindo essas temáticas, de estar trazendo coisas diferentes para a gente. A gente tem o intuito hoje de discutir sobre o turismo em Joanópolis, especificamente, mas é uma temática que eu acredito que abranja muitos outros municípios, pois trabalhar políticas públicas no turismo é sempre muito importante. E aí, para a gente estar esperando o pessoal e esperando as coisas começarem, a proposta é que a gente não se estenda muito do horário, que também a gente vá até umas 8h30, mais ou menos, dependendo muito de como tiver a interação das pessoas aqui, mas a gente vai puxando. Eu vou deixar o professor Luiz se apresentar, contar para a gente um pouquinho de como foi esses 4 anos dele como vereador, e aí a gente entra mais no assunto do turismo após isso. Professor, por favor. Tudo bem? Boa noite. Como o Leonardo disse, né, professor Luiz, eu estou tentando a reeleição, né, como ele já falou. A ideia é a gente trabalhar a questão do turismo, né? A ideia é a gente falar um pouquinho daquilo que a gente vê como prosperidade para a cidade, né? A gente já sabe que a cidade se tornou uma estância turística, acredito que desde 2001, e a importância de nós vermos, olharmos para a cidade com o turismo que já está aí. Então, o objetivo de hoje é esse, né? Falar um pouquinho dos meus projetos, até acertar um pouquinho com o Leonardo aquilo que às vezes a gente acredita que é possível, mas não está casando com a ideia central do turismo, às vezes acaba fugindo um pouco. Então, hoje, esse bate-papo é nesse objetivo, né? De falar um pouquinho do turismo de Joanópolis e das minhas ideias, daquilo que o Leonardo pode ajudar, contribuir aí para Joanópolis. Boa noite. Bom, para a gente começar o nosso papo, eu gostaria de me apresentar também, né? Dizer quem eu sou. Muitas pessoas conhecem, Joanópolis é uma cidade pequena, né? Mas às vezes a gente foge e some e as pessoas não acabam não entendendo mais a gente. Meu nome é Leonardo Giovanni, sou bacharel em turismo pela Unesp, né? Fiz meu curso em turismo, sou turismólogo pelo curso de turismo na Unesp. Tenho algumas formações técnicas também, sou técnico em hotelaria pela ETEC, Carmine Biagi, que é a ETEC de Atibaia. Fiz durante o meu ensino médio. Também me formei em guia de turismo, fiz uma especialização em marketing e gestão na Universidade de Corvinus, da Hungria, e agora, atualmente, tanto que eu não estou nesse presente momento em Joanópolis, mas faço meu mestrado em museologia na USP. Só para contextualizar também, tendo em vista que pode aparecer alguns comentários, enfim, o objetivo aqui hoje, pelo menos da minha parte, como eu disse antes, não é fazer campanha eleitoral, o professor veio trazer as suas pautas em si, mas eu, Leonardo, não sou candidato. Meu objetivo aqui é trabalhar pelo turismo, independente de partido, independente de orientação partidária, tanto que eu já trabalhei no governo atual, né, enquanto estagiário, já trabalhei no antigo governo, no governo do Adalto também, então tenho uma experiência de turismo na cidade, e como eu mencionei, meu objetivo aqui não é fazer campanha, e por isso também que eu gostaria já de agradecer o professor Luiz e parabenizar ele, pois dentro dos candidatos que nós temos hoje, foi um dos poucos que veio até mim perguntando quais eram minhas ideias, para afinar também as propostas dele. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, e eu como profissional, sempre estive disponível, tanto que se tiver mais alguém que quiser vir conversar comigo, a gente está sempre aberto para fazer essa mesma proposta de hoje, mas nunca
nunca negaria. Se tem essa mesma política que eu, de desenvolvimento turístico sustentável, eu estou sempre aberto, independentemente de partido eleitoral. Eu acho isso muito bom frisar. Mas para a gente começar e parar de lelo-lelo, a gente dividiu também, conversando com o professor, em 4 perguntas mais amplas, assim, né, para a gente falar sobre o turismo. E também tentar casar essas nossas coisas dentro dessas propostas, né? Então, eu faço a pergunta inicial, depois a gente vai conversando, a proposta é que não seja nada monótono também. Vou colocar aqui qual vai ser a nossa primeira pergunta, e aí quem tiver também online, fica à vontade de perguntar, a gente vai colocando. E aí, professora, a nossa primeira pergunta seria essa, né? Como o senhor entendia o panorama atual do turismo, no caso agora com essa abertura, né, pela a própria secretaria, a gente já está vendo algumas aberturas para os turistas, e como o senhor via o turismo antes em Joanópolis? Qual que é o pensamento do senhor? Certo. Vamos lá então, Leonardo. O que eu percebi é o seguinte: de um tempo para cá, de 2017 para cá, a gente tem percebido a divulgação tem aumentado, né? Eu tenho conversado com alguns amigos de São Paulo que vêm para cá, eles conseguem encontrar essa divulgação e o turismo ele estava, principalmente o turismo rural, né? Ele estava muito forte, muito intenso. Obviamente, quando chegou em 2020, né, agora em março, a gente teve essa interrupção, fechou tudo, né, e eu percebo que agora a gente está tendo uma retomada, né, o prefeito Mauro conseguiu controlar a questão aí da Covid, né, de uma certa forma, e apesar disso, nós víamos, né, mesmo no auge da Covid, nós víamos muita gente vindo e reclamavam porque tinham que voltar, mas eu acredito que já está intensificando novamente, a gente está conseguindo ver os restaurantes, as pousadas, elas estão começando a aumentar a procura, e eu acredito que nós estamos tendo uma retomada muito boa. Antes da própria pandemia mesmo. O senhor é cidadão da cidade, eu também sou, a gente consegue ver como que a cidade estava formatada, né? Só para as pessoas que estão chegando a entender. Como que a gente pode caracterizar esse turismo na cidade? Assim, qual a principal característica dele? Eu acredito assim, que é aquele turista de final de semana, né? Aquele Uhum. turista que vem normalmente na sexta-feira e vai embora no sábado, no domingo, desculpa. Uhum. E eu não vejo assim aquele turista durante a semana, né? A não ser alguns que acabam alugando a semana toda. Eu vejo muito turista que vem para ficar um dia, né? Vem de manhã e volta à tarde. Eu vejo a questão do turista que vem fazer esporte, né? Ele vem andar de bicicleta, ele vem andar de moto. Então, é esse tipo de turista que eu acredito que está frequentando a cidade, né? Aquele ou diário ou que fica aí no máximo 3 dias, 4 dias, dependendo se houver um feriado. Eu acho que esse é o principal modelo que a gente tinha, né? E quando a gente comenta o turismo de Joanópolis, a gente tem um principal atrativo, né, professor? Que é a Cachoeira dos Pretos, assim. Sim, sim, que não pode ser o único, né? Nós temos que olhar. Outro dia nós estávamos conversando, né, que a cachoeira é extremamente bonita, é importante, mas nós temos outros atrativos que às vezes passam, não há a percepção do turista, porque ele já vem com o foco de ir na cachoeira e Uhum. acaba deixando de conhecer outros pontos turísticos. É. E quando a gente pensa em infraestrutura turística também, professora, só para a gente dar uma pensada aqui, a gente analisar aqui também, fico até feliz com isso, que nos últimos anos o número de empreendimentos na estrada para Cachoeira aumentou assim muito, né? Agora a gente tem a Parada do Queijo, o Restaurante Pé da Serra, né? O Laticínio Pé da Serra, o próprio Alambique do Benedito, né? E como a gente vê como o nosso turismo se concentra também nesse caminho, né? A gente chama isso de Sim, corredor sim, turístico. de verdade. Acho que você já tinha comentado comigo, né? E é um desejo, né, de criar essa rota, né? Na verdade, ela já existe. Talvez eu não sei como fazer isso, mas ir para o papel, cadastrar esses comerciantes. E o interessante é exatamente isso, né? Que você não vai só para Cachoeira. Antigamente, quando eu cheguei aqui em Joanópolis,
eu ia direto para a cachoeira e não parava em lugar algum, porque não tinha. Hoje a gente tem todos esses pontos que você citou, mas que Uhum. podem ser implementados, né? Acredito. Sim, sim. E eu acho que quando a gente fala nisso também, né, a Cachoeira dos Pretos é o nosso principal atrativo, e isso já puxando para a segunda pergunta também, que eu já vou deixar meio aqui para as pessoas irem atrelando, né, quais são os nossos pontos fortes, né, eu acho que isso atrela muito a segunda pergunta, né, quais são os nossos pontos fortes, deixa eu esperar ela ir aqui, tá aí. Porque, assim, a Cachoeira dos Pretos é o nosso principal atrativo, é o atrativo que mais chama gente, que mais atrai pessoas de diversos lugares, e só que tem a ver muito com esse turismo excursionismo, né? Que foi um dos temas, essa segunda, né? Que foi um dos temas que eu lembro quando a gente estava fazendo o programa de turismo, né? O PDT de turismo, foi uma das coisas que a gente não queria mais, né? O município tinha essa ideia que o excursionismo estava, na realidade, atrapalhando um pouco a infraestrutura, né? Porque é um perfil de pessoas que às vezes trazem coisas de casa, é um perfil de pessoas que só está de passagem no município, a renda que gera vai ser muito baixa, né? Tanto que no próprio governo do Mauro Garcia, isso que eu assumo aqui sem nenhum problema, foi um dos governos que eu mais vi sair leis para turismo, foi um dos governos que mais aprovou leis para o turismo. O plano diretor de turismo de Joanópolis é de 2017, aprovado em 2017, mas durante esse período foi um período que a gente viu legislação de tudo, né? O decreto, o aumento mesmo do valor para entrar na cidade, né? Para quem não sabe, a gente tem uma lei que obriga os ônibus a se cadastrarem na prefeitura antes de virem para cá e pagarem uma taxa. Essa taxa é revertida para o Funtur, né, que é o Fundo Municipal de Turismo, e acaba sendo revertida para financiamento, enfim. E a gente viu essa lei que tentava barrar, e essa lei também tinha uma portaria, né, que era bem, na realidade não é portaria não, a lei de 2009 mesmo, do próprio governo do Joãozinho, dizia que se a pessoa viesse para a cidade e ficasse em uma hospedagem, ela podia não pagar isso. Então, já existe essa premissa em Joanópolis de tirar o excursionismo, né, professor? Então, a princípio, né, até houve um pouco de resistência, né? A gente ouvia nas ruas, né, que as pessoas diziam que isso ia prejudicar o turismo. Mas a gente percebeu que no momento que você limita, né, aquele excursionista, vamos dizer assim, que já vinha com a caixa de isopor cheia de bebidas, já vinha com a mala cheia de comida, e o que ele acabava contribuindo? Nada, ele acabava deixando o lixo, né? E a gente percebeu que havia necessidade, né, de uma cobrança, não para impedir, mas para que você acabasse inibindo, né, um número muito grande. Talvez você era muito jovem, mas eu me recordo que na Cachoeira dos Pretos, quando não havia aquela estrutura que hoje nós temos, você chegava muito próximo ali daquela ponte, daquela de passagem com o carro, e às vezes você tinha que pedir e ir atrás das pessoas, porque as pessoas paravam com os carros delas atrás de você. Era uma bagunça. Hoje a gente percebe, né, que houve uma estruturação naquela região, mas ainda há uma necessidade de talvez aproveitar esse excursionista, não sei de que forma, né? Como que nós poderíamos aproveitar essa vinda de um dia, né, sem causar nenhum dano para a natureza, mas a coisa é para a gente pensar nisso, né? Eu acho que é importante também. O excursionismo, na realidade, ele gera muitas divisas, assim, né? Claro que quando a gente pensa num turista que fica 3 dias na cidade, é óbvio que ele vai gerar mais, porque ele vai estar pagando Sim, hospedagem, enfim. sim. Mas se a gente pegar, por exemplo, cidades próximas, a nossa, professor, a Campos do Jordão mesmo, eles têm muito excursionismo também, porque eles são próximos a São Paulo, eles estão próximos a São José dos Campos mesmo, que é um grande centro emissor de turistas. O que eles fazem? Primeiro que, assim, isso é um dos assuntos que eu pretendo também comentar com o senhor, ele segue uma legislação, e é uma legislação principalmente nacional, né, que obriga todo excursionista a ter um guia de turismo, né. Hoje em dia nós temos essa legislação em Joanópolis que regulamenta o número de pessoas que entra,
mas não tem essa fiscalização ainda para ver se as pessoas estão com guia de turismo, se elas contrataram gente da própria cidade para fazer esse guiamento na cidade, porque isso geraria mais dinheiro para a cidade. Tem esse ordenamento de ônibus que paga uma certa taxa. O excursionismo, quando ele é controlado e ele é gerido, ele não é um mal em si, né? O problema é a não gestão dele, né? Por exemplo, já que a gente está falando de... Por favor. Sim. E você acredita que essa taxa, né, que é cobrada, ela poderia financiar ou, sei lá, ser responsável pelo guia de turismo aqui em Joanópolis? Por exemplo, se o excursionista, se o ônibus paga uma taxa, acho que agora está em torno de R$ 2.000, né, o ônibus grande, Isso. a cidade poderia oferecer esse guia de turismo e já aproveitar, né, apesar que eu sei que a live é um bate-papo, o curso de guia de turismo, que eu acho que você fez esse curso, não foi? Ele abre essa possibilidade para o jovem trabalhar nesse setor? Sim. Eu acho precisa ser graduado. Não, a própria ETEC Atibaia, né, isso a gente pode até deixar de dica para os jovens aqui. A ETEC Atibaia, que é pertíssimo da gente, a gente tem ônibus e mais ônibus que vão para Atibaia, para as faculdades, enfim. Eles têm um curso de guia de turismo, foi lá que eu me formei também. Não é um curso presencial, então, assim, você pode fazer no conforto da sua casa. A única coisa que é presencial, isso o senhor como vereador pode me explicar agora, e eu sei que isso é fácil de conseguir, é que a pessoa vá uma vez por semestre para fazer uma prova. Isso a prefeitura consegue, simples, um ônibus para levar o pessoal para fazer uma prova. Na realidade, são 2 vezes para fazer essa prova, uma vez para fazer a matrícula, então são 3 vezes que você vai à ETEC de Atibaia. O curso tem duração de 1 ano. Como ele é de nível técnico, então as pessoas têm que ter acima de 16 anos, né, para fazer. Então, assim, é um curso simples, um curso que, se a prefeitura fizer um contrato na realidade, se fizer um contrato com a própria ETEC, que eu já vi o ex-diretor da ETEC mesmo aqui várias vezes, às vezes essa prova pode ser aplicada até em Joanópolis. Não precisa ser uma coisa longínqua. Sim, eu estava consultando o plano de governo, há o interesse, né, de trazer esses cursos de profissionalização nessa área. Eu acredito que agora, com a pandemia, talvez essa prova até está sendo online, né, porque eles não estão abertos ainda para receber os alunos. Mas é uma excelente ideia. A gente tem, por exemplo, mesmo que tenhamos que, como que se diz, fornecer o equipamento, né, os computadores, a gente tem a Escola Vicente, à noite, que tem salas ociosas, seria uma boa ideia, né, você fornecer esse curso para os jovens, curso do guia de turismo, né, é muito interessante. E é um curso rápido, professor, e é um curso, assim, que te dá a base para você saber o que é turismo, né, tem lá a sua legislação, enfim, te dá a habilitação para seguir, isso é muito importante, né. Os cursos de formação de guias dentro do universo do turismo é a única profissão que, na realidade, você tem que ter uma carteirinha para você trabalhar, sem ela você não pode atuar, isso é contra a lei, enfim. Então, o curso é rápido, em 1 ano você termina ele, e tanto que, é até engraçado, né, mas Joanópolis é uma estância turística, nós recebemos guias de outros municípios que vêm para Joanópolis, né, porque eu tenho vários deles, e a gente é uma instância e só tem um guia cadastrado, que no caso sou eu e sou recente ainda, né? Porque eu tirei a minha habilitação no final do ano passado. Então, assim, a gente tem esse potencial que pode ser explorado, né? Eu lembro até quando a gente tinha algumas rotas, não sei se o senhor se lembra, quando a gente teve esqueci o nome do programa agora, que era o programa dos ônibus, isso, eu esqueci, Roda São Paulo. Roda São Paulo. Lembro. Roda São Paulo veio, eu lembro que na época eu trabalhava na prefeitura e eles iam contratar guias da cidade para trabalhar nas rotas. E naquele momento a gente não tinha guias também, então vieram guias de fora para trabalhar em Joanópolis, né? Então, assim, a oportunidade para guias numa cidade do tamanho da nossa, assim, é muito bom, assim. Eu acho que é uma coisa que tem que estar nas pautas também. Não, com certeza é importante. E principalmente trabalhar com os jovens, né? A gente tem algumas modalidades de guia mirim também, que eles trabalham muito mais dentro de atrativos, né? Não fazendo esse traslado.
Mas, assim, é uma das coisas que a gente pode pensar. E essa contratação, entre aspas, dos guias, ela parte da prefeitura? Seria a prefeitura que iria disponibilizar esses guias ou o empresário do ponto turístico? A gente pode trabalhar de diversas formas. A prefeitura, na realidade, ela pode ser uma intermediária nisso, né, professor? Ela pode ter uma boa plataforma de turismo, né, de portal de turismo mesmo para visitantes, e lá ter o nome dos guias, o que esses guias fazem. Ela pode trabalhar como esse intermediário. Até porque muitas vezes a gente sabe que o pequeno empresário, vamos dizer assim, né, porque você é um guia, já é um pequeno empresário, Sim. não tem muito acesso a marketing, né? E esse potencial que nós temos da prefeitura, principalmente com esses editais de turismo, esses editais que permitem que a prefeitura invista em marketing, ela é o principal veículo que pode divulgar isso. E os atrativos E, também podem certo, investir. mas e como funcionaria assim o sistema, por exemplo, normalmente se o guia leva para uma trilha, né, para um local, há necessidade de um seguro, há necessidade de uma preocupação com os turistas, né? Essa responsabilidade é desse guia que faz um freelance, por exemplo, ou é da prefeitura? Totalmente do guia. A Do prefeitura ela guia, trabalha né? como uma intermediária entre os dois, né, no sentido mais de divulgar. Mas a Certo. responsabilidade é totalmente da prefeitura, desculpa, dos guias. Dos É guias mais ou mesmo. menos isso. Por exemplo, hoje em dia a prefeitura tem já alguns meios de hospedagem, ah, meios de hospedagem, por exemplo, no site do portal da prefeitura que são cadastrados. Mas a prefeitura Certo. não é responsável se esses meios de hospedagem vão atender mal ou atender bem, né? Ela só trabalha como Entendi. intermediadora, assim como o Airbnb, eles se isentam Certo. bastante de coisas, mas a maioria das coisas podem trabalhar. Só porque a gente está Certo. falando de guia de turismo aqui, puxando a pergunta da Verônica, que eu vi aqui, Verônica, todas as pessoas podem fazer o curso de guia, independente da idade, independente do grupo, enfim. Até porque, Verônica, geralmente o guia ele trabalha com alguns públicos específicos, né? Eu gosto de trabalhar mais com pessoas jovens e pessoas de meia idade, principalmente na parte cultural, que é a parte que eu domino e a parte que eu gosto. Mas tem gente que gosta de trabalhar com pessoas mais de idade, tem gente que gosta de trabalhar com turismo de aventura, tem gente que gosta de trabalhar com turismo de natureza. Por mais que o curso de guia não peça para você se especializar no primeiro momento, depois que você se forma, você vai especializar no grupo, no tipo de turismo, e é por aí vai. Então, assim, nunca é tarde para a gente aprender e é um curso gratuito pela ETEC, então sempre podemos. Sim. E agora, como é online, parece que o número de. Esse último agora, eu participei, alguns alunos fizeram o processo seletivo, foi só a apresentação do histórico escolar, matemática e português. Provavelmente o próximo começo desse semestre, que é semestral, né, o processo dele vai ser do Isso. mesmo jeito. Então fiquem atentos Então, ao site da ETEC que tem coisa boa lá. sim, sim, e preparar os históricos, que é isso que vai ser apresentado. Sim, sim. Bom, para a gente continuar nessas questões do panorama de turismo, nossos pontos fortes. Bom, professor, qual que é o nosso principal ponto forte na cidade? Quais são os pontos fortes que o senhor avalia no turismo? Em relação a local, Tudo, você fala. equipamentos, serviços, nossa infraestrutura, nossos Então, eu atrativos. acredito que a receptividade ainda deixa um pouquinho a desejar, na minha opinião, né? Às vezes as próprias pessoas comentam, né? Até alguns amigos que vêm de São Paulo reclamam que talvez as pessoas não informam direito ou não estão muito disponíveis para informar, né? Mas eu acredito que é um trabalho que dá para ser feito, né? Conscientizar. O ponto forte, na minha opinião, é a natureza, né? São as trilhas, as cachoeiras. Eu, por exemplo, depois que comecei a fazer caminhadas e corridas, eu conheci lugares que eu não conhecia, né? E lugares muito bonitos, mas eu só consegui chegar nesses lugares não através de guias, mas de pessoas que são moradoras daqui e que conhecem os locais, né? E que me apresentaram. Eu acredito que o ponto mais forte, que às vezes a gente não avalia isso, é a questão do clima, né? Que todo mundo gosta de vir para cá, porque o friozinho atrai muita gente, o calor também. E a questão ainda não tem essa disponibilidade
na questão gastronômica, eu acho que precisamos avançar nessa questão, né, da gastronomia. Muitas pessoas vão para Monte Verde por conta da gastronomia, e é uma rua, né? Todo mundo sabe que é uma rua. Então, há necessidade do jovem entender isso, que ele pode transformar o nosso espaço, né, no espaço gastronômico. A gente tem visto já algumas pessoas fazendo isso, mas estão muito separadas, né? Então, o nosso ponto forte, nesse momento, é a questão das pousadas. Elas estão muito cheias. Eu fui lá na Parada do Queijo no final de semana, estava cheio. Eu fui lá no pé da serra, tinha bastante gente. Então, tem muita gente vindo para cá. O ponto forte é esse, finais de semana, né? Nem é a semana inteira. Eu não sei se era isso que você perguntou, em relação a Sim. equipamentos, o que seria equipamento? Dentro do turismo, a gente divide os setores em equipamentos, seriam esses hotéis, restaurantes, Certo. né? Serviços, o que eles prestam, mas muitas vezes eu não preciso ter um equipamento para ter serviço, né? Por exemplo, sou guia de turismo, eu não preciso ter uma instituição física, né? Porque meu serviço, vamos Sim, dizer assim, meu escritório é a rua, né? certo. A infraestrutura seria essa questão de infraestrutura pública, né? E os atrativos, o que a gente tem. Mas só puxando o gancho É, disso que o senhor falou, e na outra questão, é que a gente tem um problema de capilarização, né? O que é essa capilarização, né? A gente tem um fluxo muito forte de turistas que ficam só em um espaço, né? Que só vão caminho a entrada da cidade, cachoeiras, e o quanto que a gente precisa tentar dinamizar esses fluxos, né? Tentar, sim, talvez, jogar lá para o lado do bairro dos Pires, para o Azevedo, para o Cancã, e assim, eu acho que é uma das pautas que a gente já estava conversando antes, né, nas sim. questões dos seus projetos, que a gente precisa, né? Agora também já parabenizando a gestão atual, mas também comentando a questão do Parque do Mangue Seco, que começou esse primeiro projeto da Verbadade, né? A gente precisa finalizar ele, né, com outros recursos, que são por etapas, mas já é uma tentativa, né, professor, de tentar tirar um pouco, né, na verdade, não é nem tirar, mas pegar um pouco desses turistas que sempre se concentram no mesmo espaço e levar para outros, né? Porque a gente tem outras pessoas que podem ali criar um barzinho também, criar suas paradas de queijo, de cachaça, de mel, né? A É gente tem verdade. muito isso. Então, falando aí do Mangue Seco que você citou, a gente já tem um projeto, né? Até coloquei, acho que está entrando na internet hoje. Ali no Mangue Seco, né, já houve uma revitalização parcial, é óbvio. Eu estive há pouco tempo lá. Infelizmente, a gente ainda tem um pouquinho de degradação do meio ambiente, mas a intenção, né, é fazer, represar aquela água. Porque ali a gente tem uma cachoeirinha, você nasceu aqui, você sabe que ali tem uma cachoeirinha. E, Uhum. obviamente, que agora ela está bem escassa, a água, mas se nós conseguirmos represar aquela água, obviamente que uma água vai embora, uma parte, mas se a gente conseguir segurar alguma coisa aqui, nós teremos a oportunidade de, como você disse, levar o turista para lá, para ele, sei lá, pescar, para ele andar de barco, para ele ter um atrativo náutico ali, né? E nós vamos poder ter o jovem ou empreendedor usufruindo daquele espaço, né? Porque o Mangue Seco tem uma riqueza muito grande, as pessoas querem ir lá. Agora, quando você chega e encontra um grupo de pescadores que nem são daqui, né? Porque os daqui acabam respeitando os turistas, mas as pessoas que vêm de fora e passam noite lá, na nossa administração já tivemos que tomar uma atitude lá de expulsar, porque estava muito grande o número de turistas não, de pescadores, e até tinha problema de segurança lá, né? Então eu acredito que se a gente colocar ali como esse ponto forte. Outra coisa que eu não conhecia, confesso, né, a trincheira. Né? Quando eu caminhando fui até as trincheiras, né, um colega me mostrou e eu vi que tem lá a pedra demarcando Minas Gerais e São Paulo. Eu pensei, aqui é um ponto forte, né? E normalmente a gente, não sei se você concorda comigo, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Normalmente a gente imagina que todo o espaço tem que ser asfaltado. Eu já não penso assim.
Porque muitas pessoas de São Paulo, elas vêm para fazer a trilha mesmo, porque asfalto elas têm lá. O que a gente teria que ter, ou no início ali desse morro, seria uma estrutura para poder dar o equipamento, vamos dizer assim, né? O cara quer subir de triciclo para lá. Ele deixa o carro dele aqui, lá nessa estrutura, que seria ali no início, e ele vai de triciclo alugado de um empresário que está investindo aqui em Joanópolis. Agora, se você asfaltar tudo, talvez aquele atrativo deixe de ser atrativo, porque né, você acaba tirando a graça. Muita gente gosta de andar na terra. Eu tenho, não sei se você acompanhou, nós tivemos o ano passado, eu lancei uma lei em 2017 de uma corrida de pedestre. Essa corrida, nós tivemos um treinão aqui, né, em 2017, e o ano passado nós conseguimos trazer, lá na Pousadinha Santa Rita, em torno de 800 inscritos. As pessoas falam, mas o corredor ele vem, corre e vai embora. Não necessariamente. Eu cheguei a encontrar, a corrida foi no domingo, eu encontrei pessoas no sábado, no Brajon, na praça, reconheci por conta das camisetas de corrida, né? É uma praxe de usar esse tipo de camiseta, e elas estavam hospedadas, elas estavam comprando, elas estavam transitando pela cidade. E certamente elas retornaram, porque a cidade é muito atrativa, não é? Então, é outro foco que eu acho importante a gente bater. Bom, dos pontos que o senhor colocou, assim, só pegar essa parte que o turista, esse que o senhor falou, vem e vai embora, na realidade, pode até que aconteça isso, né? Mas a partir do momento que ele vem, ele vai conhecer a cidade. O maior marketing é aquele que você está vendo ali, que você está vendo sensações. E depois você vai voltar, sim, depois você vai voltar, você vai contar para outras pessoas, né? No turismo a gente fala que uma pessoa que vem e gosta do local, ele vai contar para outras 4 pessoas. Mas se ele vem e ele não gosta, ele vai contar para 30. Então a gente tem que por mais que seja pouco, que a gente consiga cativar essas pessoas. Um ponto que o senhor tocou e que, assim, muito político e enfático nisso, a questão da perda de identidade, né? Eu concordo com o senhor que a gente não deveria asfaltar até esses lugares, porque o que faz as pessoas virem é essa identidade que existe, né? Até a pouca infraestrutura em identidade, né? Tanto que até hoje, assim, não sei quais são os envolvidos que estavam no governo na época, mas para mim tirar o paralelepípedo do centro para mim foi um crime contra o patrimônio, um crime contra a identidade da cidade. Não só isso também, mas hoje também, tanto que eu ainda afirmo que a gente deveria ter uma lei de tombo na cidade de Joanópolis, porque todos os casarões antigos que nós temos estão se perdendo de identidade, né? Você vê hoje no centro placas enormes de marketing, numa cidade que tem 12 mil habitantes e que não tinha necessidade de ter essa perda de identidade, né, do centro histórico. Sim. E a perda de identidade de patrimônio cultural, isso eu falo para todos que estão aqui, é uma coisa que a gente não reverte. A gente pode reverter muitas coisas dentro do turismo, mas perder casarões antigos para reforma, a gente não consegue voltar mais. E a maior perda, né, é para o jovem que está nascendo, né, para o jovem que vai nascer, porque isso ele provavelmente vai ver em fotos, né? Ele não vai ter oportunidade nunca mais de ver. Quando você tocou aí no assunto dos casarões, né, eu acho que eu passei para você essa necessidade do tombo, porque eu fui em Socorro e eu vi que lá os casarões são cadastrados, tem a história, né, do casarão. Provavelmente o proprietário recebe um incentivo da prefeitura, não sei como é que funciona essa questão do tombo, mas não, eu lembrei que no início, quando eu comecei a dar aula aqui em Joanópolis, nós íamos na Fazenda ISO. Não sei se você chegou aí. A fazenda... Você foi comigo? Eu fui. Na Fazenda São João. Não é São João o nome de lá, esqueci o nome. Que é uma que tem até as senzalas embaixo. Me fugiu o nome agora. Isso! E a dona Iso lá, esqueci, a senhora, ela mostrou para os alunos a questão da moagem do café, né? A questão das telhas, como eram as telhas, né? Até brinco com os meus alunos, as telhas, ela explicou, as telhas eram feitas nas coxas dos escravos, né? E aí vem a expressão de uma coisa mal feita, que é feita nas coxas. Então, isso é muito rico, né?
Além disso, eu vejo que a gente tem um número expressivo de igrejas, né? Igrejas, e aí eu não quero entrar na questão religiosa, mas eu quero entrar na questão cultural. A gente tem aí várias igrejas que elas poderiam formar um roteiro turístico, na minha opinião, onde as pessoas viriam, né, para a matriz e com esse guia, com esse pacote, não sei como é que a gente pode chamar isso, elas teriam já essa visitação. Eu não sei se cabe, mas eu estive em Salesópolis. Você conhece Salesópolis? Conheço, conheço. Salesópolis, o forte lá, ou pelo menos a gente procura lá por conta de ser a nascente do Tietê, né? Mas tem uma cultura rica na questão dos escravos lá, que eles conseguiram tirar esse foco só da nascente do Tietê, óbvio que é importante, mas eles distribuíram essa questão do turismo para o resto da cidade. Tanto que Uhum. antes de vir para Joanópolis, a minha primeira opção, de tanto que eu gostei da cidade, era Salesópolis para escolher, né? Então eu acho que essa ideia que você está falando de não é tirar o turista da Cachoeira dos Pretos, é deixar ele na Cachoeira dos Pretos, mas aí ele vai ter outros pontos para visitar. E aí nós vamos ter um maior número de empreendedores podendo trabalhar na cidade, né? Que é grande. Sim, ganhar com o turismo. Porque eu acho que esse é o principal, né? A Cachoeira dos Pretos, ela se tornou tão relevante porque ela... Você não precisa mais divulgar a Cachoeira dos Pretos. Não é necessário mais você fazer marketing para a Cachoeira dos Pretos, porque ela por si só, ela traz turistas. Então a Certo. gente precisa começar a divulgar outras coisas, focar outras coisas, para que a gente consiga também trazer esse turista da Cachoeira dos Pretos, mas que ele fique mais tempo na cidade. Para puxar Sim. algumas perguntas que eu vi aqui, para a gente também não se perder, eu vi que o Certo. Newton perguntou para mim, enfim, para a gente, se eu acredito em uma agência de turismo na cidade de Joanópolis. Nós já tivemos outras agências, agora, se eu não me engano, a gente tem a Quero ainda, né, que é uma agência de viagens na cidade de Joanópolis, mas até onde eu sei, e também para a gente contextualizar, essas são agências emissivas. O que são agências emissivas? Que pegam o pessoal que está no Joanópolis na região e manda para outro lugar. O que a gente precisa na cidade, eu assino embaixo, que seria assim, se uma agência tiver um marketing bom, a gente está do lado de São Paulo, gente, isso é o nosso principal artifício, mas se a gente tem uma empresa receptiva, então ela recebe gente para Joanópolis, com marketing bom, com guias capacitados, com bons roteiros, gente, isso, assim, é uma coisa que a gente está perdendo, na realidade, né? A gente, cidade, perde enquanto turistas bons que viriam para cá, a gente perde enquanto empreendimento que não está recebendo dinheiro, então a gente tem assim, uma necessidade de uma empresa receptiva. O próprio professor citou, né, uma vez quando a gente estava conversando, de ter uma agência linkada à própria prefeitura, né? Mas eu acho que se a gente tiver agências e a prefeitura auxiliando nesse processo de auxiliar agências com incentivos fiscais, enfim, né, políticas públicas Sim, para sim. atrair esse tipo de empreendimento seria assim o ideal, assim. Joanópolis tem toda a infraestrutura para isso. E diferente do que a maioria das pessoas pensam, é que não há trabalho, né? Esse tipo de fomento é o trabalhar, né? Porque quando você vai a Campos do Jordão, quem você encontra trabalhando lá são os moradores de lá. É outro detalhe que a gente precisa discutir, né? Aproveitar, eu sei que a gente está no bate-papo, essa cultura, né? Às vezes do jovem mesmo, de não querer trabalhar sábado, domingo e os feriados, né? Tanto é que nós vemos aí, sempre estou percebendo, até compartilhando no Facebook, os restaurantes sempre pedindo, né? As pousadas pedindo gente para trabalhar, e o nosso jovem ele não vê esse lado, né? De trabalhar no final de semana para poder durante a semana é muito difícil você ter um trabalho, né? Então, eu acredito que teríamos que olhar para esse lado aí também. Uhum, com certeza, com certeza. E aqui é uma pergunta para o senhor, não é bem no turismo, mas isso acaba amplificando no turismo e já entra nas suas propostas, professor. Alguém Sim. perguntando como a gente faz para o que a gente pode fazer, né, enquanto poder público, para atrair esses esportes informais, né, esses campeonatos. O senhor já pensou que pode ser feito? Então, no caso vou falar especificamente da corrida, né? Que a gente teve uma aqui, provavelmente agora, né? Já conversei hoje com a senhora Renilde, e ela já me disse que nós teremos em dezembro, que está abrindo tudo, a gente está vendo que estão acontecendo as provas. Bom, o que aconteceu para eu criar a lei lá em 2017?
A partir de 2016, eu comecei a fazer o esporte que eu mais amo hoje, que é corrida, né? Eu estava aí inscrito para correr para a Maratona de São Paulo, mas infelizmente por conta da pandemia. E o que eu percebi? Toda cidade que eu ia, né, que eu fui correr, eu via que muitas pessoas se hospedavam um dia antes. Por quê? Né? Nós tivemos aqui em Joanópolis gente que veio de Ubatuba, gente que veio de São José dos Campos. E como é que eles iam chegar aqui? Que hora que eles teriam que sair de lá para poder chegar aqui e correr às 7 da manhã? Eles vieram um dia antes. Eu percebi que esse número de pessoas em todas as corridas que eu fui era muito grande. Então, eu acredito assim, quando você divulga, né, é, consegue colocar, talvez nesse site, né, a prefeitura tem a ideia de colocar, né, o prefeito Mauro colocou aqui no seu projeto de governo, seu plano de governo, da criação desse site, onde haverá divulgação. Porque eu acho que o que pega, às vezes, é essa divulgação. Né? Às vezes você vê que está acontecendo uma corrida, mas você não sabe, você não está sabendo ainda. Então eu penso assim, todos os esportes, não estou falando só de corrida, estou usando esse exemplo. Mas a bicicleta, né, o triciclo, eu tenho visto gente vindo para cá. Aqui os nossos jovens gostam daquela, eu esqueci o nome agora, né? Parece um fusquinha sem lá de 4 rodas, né? Eu esqueci o nome, um Baja, mas não é esse o nome. Então eu acho assim, há necessidade da gente pensar na valorização de cada evento, né? Você tem que transformar o evento no próprio nome. Tem que ser um evento. E esse evento ele tem que ser abraçado principalmente por quem é da cidade. Vou dar um exemplo de alguns problemas que eu percebi quando nós tivemos aqui o evento do Fusca, o primeiro, né? Eu percebi que a cidade ficou cheia, tinha muita gente, nós fomos lá visitar. Mas nós tivemos a dificuldade na questão do restaurante. Na época, nós não tínhamos aquele restaurante que hoje nós temos na cidade, na praça, né? Então, não havia divulgação do restaurante, dos outros restaurantes. Você vai em Aparecida do Norte, não querendo fazer uma comparação, mas é só uma analogia. Você vai em Aparecida do Norte, chove papéis de restaurante, né? E aqui a gente vê que às vezes o turista ele fica sem saber onde vai comer, sem saber onde ele vai dormir, saber onde ele pode ir passear. Então, para incentivar esses esportes, né, a gente tem os nossos atletas daqui que levam o nosso nome para fora, né? E foi muito legal nessa última corrida de ladeiras, porque enquanto a gente estava correndo lá em Mariporã, por exemplo, eu já levei, né, e falei, inclusive, no microfone lá, anunciando a corrida daqui de Joanópolis, que nós teríamos. Então, isso é importante, né? Você usar esse canal para todos os esportes, tá ok? Não sei se eu respondi, mas essa é a... Acredito que sim. Acredito que está bem respondido, assim, essa questão de esportes, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente tem o esportes, a gente consegue congregar e trazer outras pessoas, isso é um fato, assim. Os próprios jogos nos campos, né, de veteranos, enfim, amadores, isso acaba trazendo pessoas para cá, isso é importante. Mas tratando nesse ponto também, professor, e é uma das coisas que a gente discutiu, e eu deixo aqui claro também que a gente não pode ficar também focando muito o turismo só em eventos. Os eventos são necessários para a cidade, isso a gente não precisa discutir, eles são bons, a nossa festa de São João é famosíssima, traz muitas divisas para a cidade, mas a gente também precisa pensar que o turismo tem outras problemáticas, né? Essa questão de infraestrutura turística, a gente precisa de pessoas trabalhando para melhorar essas infraestruturas turísticas, a questão de legislação, né? Eu até comentei que nessa gestão foi assim um ápice, né? Nós tivemos o plano diretor aprovado, a política municipal de turismo, então Joanópolis está bem à frente, né? Nós temos uma política municipal de turismo, isso é excelente, é o que a gente precisa para desenvolver o turismo, mas a gente também precisa aplicar, né, essas políticas, né? A gente precisa também fazer essas políticas valerem. Trabalhando mais um pouquinho os projetos que o senhor pensa, assim, de turismo na cidade, fala mais um para a gente ir conversando. Então, eu conversei com você, acho que até coloquei, né, eu já citei aí a questão das igrejas, né, que eu acho extremamente importante, e eu não estou levando só para o lado religioso, mas eu estou levando para o lado do conhecimento cultural, as pessoas gostam de tirar fotografia,
Eu acredito que há a possibilidade, né, pelo menos em todas as cidades que nós vamos, que eu vou, as pessoas vão, a igreja central da matriz, ela fica aberta, né, então eu acho que há necessidade da igreja estar aberta, tem gente que entra dentro da igreja só para tirar fotografias, para conhecer, né, para fazer uma pequena oração. Um projeto que eu acho extremamente importante, eu não sei se isso chamaria de projeto, é a questão das estradas, né? Eu acho extremamente importante a gente ter uma ligação, um acesso muito bom entre Joanópolis Extrema, Joanópolis Monte Verde, Joanópolis São Francisco, né? Agora, na pandemia, nós tivemos, praticamente as pessoas não entravam em Joanópolis, porque a gente só tinha aquelas duas, né, as entradas ali. E o que eu penso? Precisa entrar na rota do Google Maps, né? A gente precisa entrar na rota. Eu estava em São Paulo ano passado e eu colocava, você coloca lá no Google, ele te joga pela Fernão Dias, dá a volta por Extrema e Joanópolis não entra, né? Então eu acredito que precisa disso. Um projeto que eu já até conversei foi da questão da gente trabalhar, por exemplo, se eu estiver chegando ali na Dom Pedro, ao invés de eu passar direto pela Fernão Dias e eu entrar, por exemplo, Bom Jesus, Piracaia, Joanópolis, Monte Verde. O turista ele é curioso, o turista gosta de conhecer cidades novas, né? Provavelmente ele não vai entrar em Perdões, porque Perdões é só a rotatória. Vai passar por Piracaia rapidamente, vai ter a oportunidade de conhecer Joanópolis e vai perceber, na minha visão, que aqui é mais barata a estadia, né? Ele pode até ir até Monte Verde, gastar o dinheiro lá na gastronomia, mas eu creio que ele vai se hospedar aqui em Joanópolis e talvez na próxima ele nem queira ir para Monte Verde, né? E aí vem o meu outro projeto, da gente pensar nessa questão da gastronomia, principalmente na praça, né? Eu acho que a praça é o coração da cidade. Quem chega tem que se sentir bem ali. A gente sabe que tem alguns problemas lá que a gente pensa em resolvê-los, né? A gente tem que resolver, mas toda essa questão ela passa pela praça. Outra coisa, né, que eu já estou falando, eu criei o ano passado o Caminho de Maria, né? Esse Caminho de Maria, a gente sabe que os romeiros eles passam aqui por Joanópolis frequentemente, né? Agora mesmo esse final de semana, esses dias eles estão ali no Maria Alferes, que eu vi, tem uma colega lá e ela comentou comigo. E a gente criou esse Caminho de Maria, ainda não foram colocadas as placas, porque tinha gente que acabava se perdendo e indo para o gigante, né? Pegava o caminho do gigante que tem ali. Então, eu acho isso extremamente importante, ter essa rota sinalizada, né, para que o turista não se perca. Porque imagina você vai num lugar e você se perder, você não vai querer voltar, né? Porque às vezes é uma experiência não tão agradável. E tem mais alguns projetos, mas vamos devagar, né? Né, eu concordo com o senhor, concordo que a gente precisa disso. Mas trabalhando nesse ponto também das rotas, né? Joanópolis faz parte da Rota da Fé também, que é uma rota do circuito entre as e águas, que pega várias cidades e tal. Mas, assim, uma crítica que eu faço já a isso é a questão da infraestrutura, né? Joanópolis, há algum tempo atrás, vem se descobrindo com essa Rota da Fé, que passa por Joanópolis, vai para São Francisco Xavier e vai para Aparecida, mas a gente não tem acostamento nas estradas, né? E principalmente estradas que é a própria Cachoeira dos Pretos, onde passa tanta gente para ir para a Cachoeira dos Pretos, e a gente tem ciclistas, e se virar uma rota mesmo, a gente precisa repensar como essas estradas estão tão estruturadas para isso, né, professor? A gente precisa pensar nisso antes de planejar essas coisas, né? E falando já das estradas, nós temos aqui um polo turístico aqui do lado, né, que é Extremo. Desculpa, um polo industrial, né, que é Extremo. Então, eu creio que esse pedaço que, se não me engano, dá 6 quilômetros, ele deve ser bem asfaltado, bem estruturado, né, nesse caso sim, para que o jovem ele possa ir trabalhar lá. A gente fala assim, mas ter que trabalhar em outra cidade, eu não vejo problema nisso. Né? Eu vejo problema você ter que ir lá na Fernão Dias, dar uma volta enorme, quase 30 quilômetros. Agora, se você for por aqui, tem muitas empresas lá, tem o Senai, né? Tem a possibilidade de você estudar lá, e tem a faculdade, até comentando com um professor da faculdade da FAEX,
ele falou assim, mas por que, que tanta gente vai estudar lá na FAAT fazer o curso de Direito, se nós temos o curso de Direito aqui e é mais barato, né? Então, o meu objetivo é trabalhar com o prefeito, ou cobrar, né, do prefeito, do administrador, é que essa estrada ela seja uma estrada viável, uma estrada que dá para você passar, uma estrada de qualidade para você não ter medo de andar à noite. Porque você fala, mas de dia eu vou. Eu confesso para você que à noite eu não vou, né? Que eu tenho receio de ir, porque você não sabe, aqui pode quebrar o carro, sei lá. É, eu concordo com o senhor mesmo, né? Esse é um ponto bem importante. Eu vi alguns comentários aqui, principalmente o pessoal falando muito do portal de informações turísticas, né? Certo. Vou levantar essa bandeira, porque eu já trabalhei, todas as vezes que eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei no portal de informações turísticas, fui estagiário, trabalhei, se for contar os tempos que eu fiquei, eu trabalhei quase 3 anos na prefeitura, né, em diferentes mandatos, enfim. O portal fica aberto, sim, aos fins de semana, isso é um ponto que a gente precisa frisar. Já vi isso sendo questionado, não só no governo do Mauro, mas no governo do Adalto também, as pessoas sempre questionam que o portal não fica aberto, pelo contrário, ele fica aberto. Nos fins de semana ele tem um tempo reduzido, porque são estagiários que trabalham no portal da cidade, então ele trabalha até um certo horário, são 6 horas que ele fica aberto. Concordo também que a gente precisaria ampliar esse tempo de funcionamento, mas também a gente não pode só dizer que não fica aberto. Ele fica aberto, tempo de funcionamento, isso é um fato, mas o portal existe. E sobre o portal também, e eu fui um dos que estava junto com a Renilde também, quando a gente fez esse projeto, que o portal ele tem um problema histórico. O portal de Joanópolis ele tem um problema histórico. Hoje ele está lindo, maravilhoso, com todas as suas flores. Até parabenizo o Rolete, que sempre está lá. Não sei se o Rolete está lá ainda, mas era ele que sempre ficava lá na época. Que cuidava daquele portal muito bem, assim, e é um espaço lindíssimo de se ver, principalmente com o Pesqueiro Padilha embaixo, enfim. É um dos atrativos turísticos que eu acho excepcionais, principalmente na entrada da cidade. Mas o problema do portal de informações turísticas de Joanópolis foi um problema de não ter funcionário técnico no planejamento dele. Pensamos, e quero trazer essa reflexão com as pessoas que estão junto com a gente. O turista, quando ele vai gastar na cidade, ele só vai comprar uma lembrancinha da cidade, só vai comprar algum artesanato da cidade no momento que ele está saindo da cidade. Porque quando a gente viaja, a gente vai. O bom brasileiro compara preço, o bom brasileiro vai comprar as coisas só depois que ele realmente gostou do destino. A gente não chega num destino já comprando coisas. Só que se vocês forem ver o plano da cidade, o portal está construído do lado esquerdo da pessoa que está saindo. Sim. E as pessoas que não são de Joanópolis, elas não vão parar o carro no acostamento e fazer aquela manobra que muitos joanopolenses fazem, que na realidade é errada, de cortar a rodovia no meio e entrar novamente no portal. Então, quem planejou não pensou no comportamento do turista. O portal de Joanópolis não foi pensado no comportamento do turista. E aí não tem como a gente pensar que o turista também vai até lá a rotatória também e retornar. Ele não vai fazer isso. E mesmo Sim. que ele faça isso, depois para ele voltar, ele vai ter que atravessar a rodovia também numa manobra que a gente sabe que pessoas de São Paulo não vai fazer por não conhecer a rodovia, não conhecer as condições. Então, assim, hoje, eu falo que eu parabenizo também, porque quando eu estava na prefeitura, eu e a Renilde, a gente, junto com a dona Neide, né, em memória também, que naquele momento cedeu para a prefeitura a exposição de futebol que nós tivemos no portal. Então, a gente tem tentado, agora eu vi também que a gente tem o Museu Caipira no portal, então a gente tem tentado trazer coisas para atrair turistas para lá. E até sinto, né, simpatizo muito com as pessoas que expunham no portal naquele momento, né, o pessoal que tinha café, o pessoal que tinha artesanato, que teve que trocar os seus empreendimentos porque não ia turistas. Simpatizo muito com eles porque eu entendo esses problemas, eu entendo essa frustração de ser um espaço tão bonito. E sim, a gente precisa de mais coisas no portal, a gente precisa de mais infraestrutura e pessoas, né, professor? A gente precisa de planejamento para essa área da cidade, que é a nossa abertura, né? Sim. E você quer a minha opinião em relação a como poderia modificar aquilo? Olha, professor, para modificar aquilo, para mim, eu, Leonardo, falando, deveria fazer uma rotatória na frente do portal. Agora que está posto e a gente não vai comprar terreno para fazer isso, a gente tem que trazer equipamentos para lá, fazer show ao vivo, sei lá, fazer
eventos no portal. A gente sabe que tem toda uma questão jurídica por conta do Departamento de Estradas e Rodovias do Estado de São Paulo, a DR ali, que não permite muitas vezes fazer coisas ali, né? Mas a gente precisa, o máximo que for possível, revitalizar aquele espaço com gente, porque revitalizado com infraestrutura, isso ele já está. Sim, então, agora com a pandemia, né, nas fases mais críticas aí que nós tivemos, que os turistas, né, acabavam tendo que retornar, eu pensei na questão não digo da obrigação, mas da redução, né, porque de velocidade, para, de uma certa maneira, jogar o turista para a direita, porque ele veio vindo de lá para cá, né, jogar ele para a direita para que, no mínimo, ele tenha que dar uma paradinha, para que ele olhe, para que, como você disse, tenha algum atrativo ali. O ideal mesmo, como você falou, é que ele fosse à direita de quem está saindo, né? Porque é muito mais fácil você parar ali. Eu vejo que ali é a possibilidade de você tentar fazer essa redução, principalmente porque muita gente atravessa a pista para tirar fotos, né? Que aquele espaço ficou magnífico, né? Até parabenizar quem fez aquele espaço e quem cuida. Desculpa, agora eu não me recordo o nome. Mas como fazer isso, né? Como que a gente poderia? Talvez redutor de velocidade, como a gente tem agora, né? Tínhamos agora lá o pessoal da segurança para obrigar o pessoal a encostar, talvez algum redutor, algum atrativo para fazer com que as pessoas parem. E ainda falando no portal, até é interessante você ter dito, será que esse estagiário, se nós já falamos aí do curso de guia de turismo, talvez ali seria um bom lugar para esse estagiário, né, para esse aluno do guia de turismo fazer já o seu estágio, porque ali ele vai aprender na prática, né, eu creio. Não, isso que o senhor falou é um ponto assim que a gente discutiu antes, né? E outros candidatos também a vereador já vieram comentar comigo, eu sempre falo esse mesmo ponto, né? Joanópolis é uma estância turística, assim, para quem não sabe, existe uma lei, né, que é a 1261 do turismo, aprovada em 2015, que a cada 3 anos a gente tem um projeto revisional, né? Então, Joanópolis tem que manter os mesmos padrões ou mais acima do que já tem, senão a gente decai e a gente perde verba, né? Sim, sim. Então, numa instância turística que nós temos em Joanópolis, isso eu assumo, nós trabalhamos num portal de informações turísticas e temos um sistema turístico que só tem estagiários, que só tem pessoas que ficam ali no máximo 2 anos, né? Porque a contratação da prefeitura permite que você contrate 1 ano e você tem a possibilidade de renovar para 2, mas de todos os anos que eu trabalhei na prefeitura, sempre foram pessoas que não eram da área do turismo. Na verdade, eu era a pessoa da área do turismo, enquanto tinha outros 3 estagiários que não eram. Eu acho que todas as pessoas que estavam ali, elas tinham, sim, boas intenções, tinham vontade de aprender, mas a gente precisa de profissionais técnicos, né? O turismo de Joanópolis precisa de um profissional técnico, de um cargo técnico dentro da secretaria, para que tudo que a gente faça e tudo que a gente pense, tudo que seja projetado não acabe no final da gestão. Não acabe no final da gestão, não acabe no final do ano, né? O turismo, ele não é de 4 em 4 anos. Isso é um ponto muito importante. A gestão do turismo não é em cada 4 anos. O turista não vem a cada 4 anos na cidade. Ele vem sempre. E se a cada 4 anos a gente tiver que projetar tudo de novo, tiver que mudar a identidade visual da cidade, trazer novas pessoas, trazer novos turistas, a gente nunca vai ser um destino consolidado. Todos os destinos que desenvolveram no turismo são porque tem pessoas que são técnicas trabalhando nisso. E é um apelo que eu já fiz ao senhor e faço aqui abertamente. Nós precisamos de pessoas técnicas trabalhando no turismo de Joanópolis. E como o senhor bem disse, esse guia de turismo trabalhando na secretaria para recepcionar os turistas, eu não vejo uma pessoa mais capacitada de estar lá trabalhando junto com o turista. A gente precisa entender que o portal também ele tem 2 funções, para quem não sabe também. Ele é a Secretaria de Turismo também, e ele é o portal de informações turísticas. Então, ao mesmo tempo que os estagiários recebem pessoas, eles deveriam e estão pensando em como gerir o turismo no município. Né? E gerir o turismo no município é entender que a gente tem oferta, que a gente tem demanda, que a gente precisa fazer projetos para trazer verbas para o município, porque é só assim que a gente consegue mesmo desenvolver com planejamento, com infraestrutura, enfim. Mas o portal Então,
É excelente. Aproveitando esse assunto, eu não sei se vai virar lei, né? Mas a gente colocou, eu mandei uma lei para o prefeito, uma indicação do anteprojeto, exatamente para a gente tentar ter os estagiários específicos para cada área, né? Eu sei que às vezes há necessidade de uma área de mais gente, outra menos, né? Mas, por exemplo, se nós tivermos, né, e aí seriam incentivar os alunos a fazerem o curso de guia de turismo, se nós tivermos ali a oportunidade, e ali não precisa ficar só ali, né? Você pode ter um guia de turismo ali no portal, ou dois, você pode ter um lá na Cachoeira dos Pretos, você pode ter um lá na Pousadia Santa Rita. Eu acho que tem que espalhar esse pessoal para que aí sim nós vamos estar espalhando o turista dentro da cidade. Porque a todo momento, porque o que eu vejo, às vezes o nosso próprio o jovem que nasceu aqui, ou até o mais velho, ele não conhece a cidade da maneira que deveria, né? Às vezes ele não sabe onde é que fica a Cachoeira Escondida, por exemplo, não sabe, né? Então, esse guia de turismo, ele, na minha visão, ele vai abrir essa possibilidade de apresentar a cidade. Eu comecei a falar sobre Salesópolis. Nós tivemos uma experiência muito interessante na época que eu dava aula em Carapicuíba, que eu não sei se era uma agência de turismo relacionada com a prefeitura e tal, mas nós fizemos um pacote onde os alunos, nós somos de ônibus, né, contratado pela prefeitura, a gente pagou o valor, e chegando no portal, nós tivemos todas as informações, né, o ônibus parou, desceu todo mundo, todas as informações, provavelmente, na época eu nem fazia ideia disso, mas provavelmente era um guia de turismo, um turismólogo, não sei, que contou tudo sobre a cidade, né, de Salesópolis, e depois disse qual era o trajeto que nós iríamos fazer, né, as possibilidades que nós iríamos ter durante aquele dia. Isso deixa você, eu acredito assim, isso faz com que você já faça um trajeto do seu dia, diferente de você ficar rodando na cidade e falar, mas onde eu vou agora? Onde tem uma cachoeira? Onde eu posso ir? Então, acho que eu concordo com você, que esse especialista, que deve conhecer a cidade todinha, é o cara que vai explicar para as pessoas. Tá bom? Concordo com o senhor. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação, né? O guia de turismo é um profissional técnico, mais focado na visitação do turista, que é essencial a gente ter mesmo no município. E o turismólogo, né? Eu tenho as duas formações de coincidência, mas o turismólogo é a pessoa que é responsável por planejar o turismo nos municípios, né? Certo. Ordenar o turismo, ordenar a oferta turística, entender como o turista vai se apropriar das coisas que nós temos, fazer um acompanhamento do turismo também na cidade, né, estatístico, né, tanto que a gente fala muito do observatório, que foi aprovado em lei, o turismólogo é o que faz projeto para captar recursos, né, hoje Joanópolis ainda, pelo que eu conheço, é muito dependente do DAD, né, que é o DAD Tour, que é uma verba que vem para os municípios frequente, né, a verba tem, você faz um projeto, mas é uma verba já posta, a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, e principalmente o dinheiro que vem do Funtur, né? O Funtur é o que financia o turismo. Mas a gente tem outras N possibilidades de trazer recursos para a cidade. Uma coisa que eu já coloquei em um dos planos de turismo da cidade também é a questão da tarifa para o turismo, né? E principalmente de uma reformulação do estatuto financeiro da cidade para o turismo, né? Então, esse ICMS que é gerado, esse IPTU que é gerado, de equipamentos turísticos, de hotéis, restaurantes, ir para o Funtur ou ir para uma pasta específica para o turismo, para que isso seja revertido para o turismo, que isso deveria ser o ideal, né? E o que você pensa da taxa ambiental? Por exemplo, você vai para Ilhabela, né? Se me falha a memória, acho que é Ilhabela. Você entra em Ilhabela, passa o dia todo, e na saída você paga um pedágio. Entre aspas, é uma taxa por você ter utilizado todos os equipamentos da cidade. Você acha que em Joanópolis essa taxa ambiental seria possível? Seria uma solução ou mais um item, né, para a gente pensar? Eu acho que seria essencial, professor, porque assim, uma taxa ambiental, tudo bem que Joanópolis ainda a gente está dentro de uma área de preservação ambiental, né? Por isso que a gente não tem indústrias dentro da cidade. É essencial para a gente ter recursos para investir no turismo, né? A gente precisa entender que também sem recursos a gente não faz nada. Então, as taxas, num panorama perfeito, sem corrupção, sem desvio, elas são utilizadas para isso, né?
Sim. Isso é essencial. Se você pega, por exemplo, o que é feito na maioria dos destinos, o próprio Campos do Jordão tem isso, é que o turista se hospeda na cidade, por diária ele paga R$ 2. Então você imagina um corpo hoteleiro que o turista vai estar pagando R$ 10, vamos dizer assim, numa diária que ele fez a mais, né, 3, 4 dias, mas no montante geral, cada turista pagando R$ 10, a gente consegue caixa para fazer, até pegando um pouco da questão da Alanis aqui, que ela falou dessa a proposta de sensibilização ambiental no turismo, a gente consegue pagar monitores para ficar na Cachoeira dos Pretos e explicar para as pessoas que elas estão no santuário ambiental, que aquele espaço é um espaço de natureza, que deve ser preservado, que deve ser mantido do jeito que ele está. Na realidade, nem mantido do jeito que ele está, né? A cachoeira precisa de um processo já de revitalização, de plantio de árvores, plantio de muda, porque, né, cada dia mais está ficando mais escampado pelo pisoteio mesmo dos turistas que a gente está tendo naquele espaço. Então, são essas verbas que ajudam a gente a fazer esses projetos de sensibilização. E, assim, a gente tem que pensar com o pé no chão também, né? Não é cobrar R$ 50 do turista, R$ 100, que é o que Fernando de Noronha cobra, né? Mas R$ 2, R$ 4 é um valor, assim, acessível, que não vai exonerar as coisas, as pessoas, e vai ser Ninguém fácil. vai desistir e voltar por conta de R$ 2, Sim, certamente. e para a prefeitura faz uma diferença brutal, assim, porque a gente precisa de dinheiro para continuar gerindo as coisas. E principalmente o turismo, que muitas vezes é deixado de lado. Quantas vezes eu digo que a gente precisa ter verbas próprias para o turismo, dentro do próprio pleito municipal, não precisa nem ser verbas de fora, do estado ou da federação. A gente precisa de um. O turismo precisa se desenvolver dentro da própria cidade. E tanto que a gente fala, né? Quantos turistas vão para a Cachoeira dos Pretos hoje e o quanto de dinheiro que a prefeitura ganha com isso? É verdade. Quanto de dinheiro? Se cada turista que fosse na Cachoeira dos Pretos pagasse R$ 1 só para a gestão do espaço ou para a gestão das estradas que as pessoas chegaram, que a gente não pode pensar a Cachoeira dos Pretos também como um lugar isolado. Para chegar até lá, eles precisaram pegar a estrada, eles passaram e danificaram o asfalto do município, eles consumiram combustível, provavelmente, se alguém passar mal, vai utilizar um hospital público, vai passar numa farmácia. Então, assim, a gente precisa reverter esse dinheiro também para a gente conseguir gerar, né, professor? E eu acho que é uma das legislações, assim, que a própria Câmara dos Vereadores deveria pensar, que é uma taxa para turismo na cidade. Não, com certeza. E como você disse, né, o dinheiro do DAD, né, a verba que vem do DAD, minha opinião, é para implementar, para criar o espaço turístico, né, o E ela é espaço. específica, né? Isso. E essa verba que você citou, que seria uma taxa ambiental, exatamente para manutenção, né? Porque se nós ficarmos gastando o dinheiro do DAD sempre na manutenção por exemplo, a estrada que vai para a Cachoeira dos Pretos, nós perdemos a oportunidade de criar outros espaços turísticos, porque o dinheiro está sendo enviado só para aquele fim. Não que não haja necessidade, mas a partir do momento que você tem essa taxa, essa taxa vai servir para a manutenção desses espaços, eu creio. Né? Com certeza. E a Câmara, eu acredito que pode apresentar esse projeto, né? Eu não sei. Tem algumas coisas que são legais, outras não dá para apresentar. Você sabe que alguma coisa é do administrador, outras é do legislador, né? Mas isso é muito interessante. O problema, e tanto já trazendo essa questão para a gente ir refletindo, que nós temos muitas legislações em Joanópolis, e isso é muito bom para o turismo. Nós temos legislações assim que, por exemplo, dizem que nós deveríamos ter um Cintur, né, que é o Sistema Municipal de Turismo, que conta com uma associação de turismo, conta com um Contur forte, enfim, conta com outros órgãos de bairro de turismo, mas que a gente não tenha. Então, eu acho que um dos únicos desafios que nós temos hoje, talvez antes de implementar novas leis, até refazendo o que eu disse agora há pouco, é que a gente comece a exercer essas leis, né, professor? Sim. Nosso o plano diretor de turismo está sendo revisado agora, né, porque ele tem duração de 3 anos, então em 2020 é a revisão dele, mas tem coisas que foi posta no plano de turismo que não foi aplicada ainda. Sim, inclusive essas taxas ambientais, elas constam no plano de turismo, né?
Então já é questão da gente viabilizar isso e apresentar. Você lembrou bem, né? Sim, e a gente não pode se ater também a só as leis do município. O Brasil é um país, assim, principalmente o estado de São Paulo, já afirmo isso, o estado de São Paulo é um dos estados da região sudeste que mais investe em turismo, tanto que a gente tem as instâncias, tanto que a gente tem a Precesp e outros órgãos de governo, da Adtur, enfim. Só que tem uma legislação bem rígida, o próprio Ministério do Turismo obriga todos os meios de hospedagem a dar um relatório mensal ou talvez anual de quantos hóspedes o meio de hospedagem está recebendo e quantos dos nossos meios de hospedagem sequer eram cadastrados no Cadastur, que é uma obrigação por lei também, né? Então, eu acho que essa culpa também, e já falando quais são as nossas barreiras no município de Higienópolis, são os próprios empreendimentos também, que muitas vezes não entendem o espaço que eles estão ocupando dentro do turismo, acha que abrir um comércio é simplesmente abrir e vender as coisas, mas as coisas não são assim, não Sim. são simples, a gente tem responsabilidade, responsabilidade pelo produto, responsabilidade pelo serviço, responsabilidade pelas pessoas que vão visitar, então a gente precisa pensar e ver o que a gente pode gerir melhor isso, né? É uma questão, o turismo ele é feito com todo mundo, né? Ele é feito Sim. por todos e a gente precisa dessas articulações. Tanto que eu Eu vi. acredito. Pode falar. Numa discussão que nós tivemos no Contur, né, participando, a gente sabe que o projeto do prefeito está no plano de governo de fazer esse portal lá na Cachoeira dos Pretos, né, um portal de entrada, e lá a ideia é que tem as catracas, né, que se cobre um valor para o turista entrar ali, seriam essas taxas ambientais. Complementando o que você falou, é uma visão minha, que os setores, eu tenho a impressão que os setores alimentícios, setores de hotelaria, empreendimentos, me dá a impressão que eles não conversam como deveriam conversar, né? Com essa expectativa do turista vindo e você abraçar ele de todos os lados, você não deixar ele fugir nem do seu restaurante, nem de fazer uma visita numa cachoeira. Então, eu acredito que é muito importante a gente olhar para esse lado dos setores estarem conversando entre si. Vou dar um exemplo. É, já há algum tempo atrás, né, não foi nessa gestão, nem na do Adalto, eu cheguei na praça para comprar, de manhãzinha, para comprar pães na padaria, e eu vi aquela movimentação de bicicletas, de bike, né? E fiquei bastante interessado naquilo. Liguei para um amigo meu, né, que é da cidade, e eu falei para ele, cara, você não vai andar de bike, você ama tanto, tá, vai ter um evento aqui. Ele falou, vem aqui para São Paulo para andar no Ibirapuera, porque não tinha nada. Então, esse conversar, isso faz o quê? Uns 10 anos, né? Que hoje a gente está vendo o cicloturismo aí muito mais forte, né? Por conta das estradas, eu tenho caminhado, tenho passeado, elas não estão ruins. As estradas estão bem adaptáveis à bike, dá para você fazer trilhas e etc. Não, concordo, concordo. Mas também, assim, né? A gente acabou de tacar fogo no comércio. Comércio, não pense que é assim, a gente não tá tacando fogo em Não, vocês. não, lógico que não. Não, 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 não nos interprete mal. A gestão do turismo, ela tem que ser integrada. É isso que a gente está dizendo aqui. E eu entendo muito também, porque muitas políticas públicas não são efetivas na cidade, porque a gente vai mudando de gestão, vai mudando em gestão, todo mundo fala que vai fazer e ninguém faz. O comerciante também não aguenta, o comerciante também, nossa, mais um que fala que vai fazer e vai me deixar na mão. Mais um que eu vou me dedicar tempo, esforço e vai me deixar na mão. Então também, Sim. assim, eu entendo os comerciantes que muitas vezes perdem a fé no poder público por conta dessa vai fazer, nunca faz. Isso também ocorre. Então, a gente precisa chegar num consenso em Joanópolis, tanto que recentemente eu ouvi falando da questão das rotas que muitas pessoas não gostariam de participar. E o partidarismo dentro de Joanópolis é um problema assim horroroso, porque as pessoas elas não vão apoiar determinada gestão, mesmo elas estando dentro do mesmo ela estando dentro do deixa eu ver um negócio aqui, professor. É que eu tava meio perdido. O José Maurício acabou de dar. Não, o José Maurício acabou de dar parabéns pra gente.
E aí ele colocou sabe aquela carinha de bravo na live? Daí eu fiquei meio em dúvida agora qual que era qual que é o panorama dele. Se ele tá parabenizando a gente ou se ele tá bravo, eu não sei. Mas era só isso. Ai, enfim, que a gente precisa desse planejamento simples, né? Eu já trabalhei na prefeitura e eu sei, às vezes, como é difícil o comerciante se aproximar da gestão porque sabe que, às vezes, já prometeu e não fez, ou está tentando e não vai fazer. Mas eu acho que a gente precisa, assim, sempre os comerciantes em si fornecer. Eu queria só citar um exemplo, e já caminhando para o nosso fim também, né? Tanto que quem tiver comentários, por favor, coloque aí para a gente finalizando isso. Quando eu trabalhei em Joanópolis uma época e a gente a gente foi convidado para participar do festival do Saci em Botucatu. E eu lembro que na época a gente não tinha recursos, né? Tanto por isso que é muito importante uh, a gente ter recursos sem essas direções para o turismo, né? Só infraestrutura, mas a gente precisava de recurso na época para stand, né? Para levar um stand, para combustível, que é uma coisa normal, né? A gente precisa promover o turismo. E aí eu lembro que 10 comerciantes na época patrocinaram essa ida da prefeitura para Botucatu, e eu lembro que foi excelente, porque a gente trouxe novos turistas para a cidade, trouxe um novo panorama para a cidade. Então, assim, a gente precisa, nós precisamos dos turistas, nós precisamos da sociedade civil. Um grande problema também, né, professor, isso a gente pode, algumas pessoas citaram aqui, né, que às vezes o comércio está fechado, as pessoas recebem mal os turistas, a gente precisa de um projeto de sensibilização dos turistas em Joanópolis, dos turistas, não, desculpa, da população, né? E aí eu acredito que entra os cursos, né? Se você, a gente tem aí no nossa ideia, nosso plano, exatamente 10 cursos, né? O curso de garçom, curso na hotelaria, né? De camareiro, de camareira, para quê? Para que essa receptividade aconteça, né? Então, talvez nem é culpa da população, não é culpa do jovem, mas que ele não está preparado ainda para isso. Você estava falando aí, eu lembrei de um projeto que até já tinha conversado com a Renilde, eu acho que você até já ouviu isso. Por exemplo, a gente tem nossa Rua Caipira, né? Que é extremamente bem visitada, aquilo ali ferve, né? Ficou no local, na minha opinião, o local foi muito bem adequado agora. Antes a gente tinha um espaço fechado que você não conseguia fugir. E eu sempre pensei que ali, né? Por exemplo, a festa de São João termina dia 25, né? Praticamente dia 25 é o dia da feira. Eu sempre pensei que esse espaço, e essa é uma ideia que eu quero colocar, né? Já conversei com a Renilde, é um espaço muito interessante para o empreendedor, para o jovem empreendedor. Como assim? Nós temos lá os 10 dias de festa, né? As pessoas que fazem parte da Rua Caipira trabalham naquele espaço, e é muito cansativo, você vai até tarde da noite, no outro dia já está lá novamente. E eu sempre pensei que ali é um espaço para você dar continuidade. Como assim? Nós poderíamos ter, né, e aí eu já ouvi lá com o prefeito, um festival de inverno. Mas quem trabalhar, na minha opinião, quem trabalharia nesse festival de inverno? O jovem empreendedor. Ele só iria usar aquele espaço da Rua Caipira que já está montado, né? E aí pode haver uma parceria entre as pessoas que já montaram o espaço, que gastaram dinheiro para montar, a prefeitura e esse jovem empreendedor. Para quê? Não vou dizer a semana toda, mas sexta, sábado e domingo, você ter ali a música ao vivo, você ter o caldo, porque normalmente em julho é a época que o turista vem, porque os filhos estão de férias, né? Então eles vêm para cá. E isso eu senti na pele há uns 2 anos atrás, quando veio um amigo com os filhos de São Paulo, só que ele chegou aqui no dia 31 dia 30 de junho, e estavam desmontando, né? Eles estavam desmontando a Rua Caipira. Ele perguntou, que espaço é esse? Né? Aí eu falei para ele, mostrei algumas fotos, ele falou, nossa, o lugar é extremamente legal, por que não continua agora que a gente está chegando? Né? Eu falei, puxa vida, ele tem razão, né? É um espaço, só que a gente sabe que o empreendedor que já trabalhou os 10 dias, talvez esteja até muito cansado para dar continuidade, mas é uma oportunidade para chamar o jovem empreendedor,
para ele colocar lá talvez um caldo, colocar uma comida até mesmo típica do inverno, né? Eu só queria deixar essa ideia que já faz tempo que eu venho com ela aí pensando nisso. Concordo com o senhor. Nossa, é uma ideia perfeita. Quanto mais políticas públicas para incentivar o pequeno empreendedor na cidade, a gente tiver melhor. A gente sabe que, eu lembro até quando a gente fez o Joanópolis Se Mostra, não sei se o senhor lembra quando a gente teve o Joanópolis Se Mostra, já faz um bom tempo. Quando a gente implementou a feira de artesanato, que agora que eu vi que Sim, tem também a feira de agroturismo, não é de agroturismo, de agro... Eu esqueci o nome da feira. Eu sei que é de produtos orgânicos, enfim, sim, que sim. acontece. A gente começava com 3, 4 pessoas. Mas é isso que a gente muda, né? Porque conforme a gente vai vendo que as coisas realmente estão acontecendo, essa coisa que a gente falou que as pessoas não apoiam o projeto no começo, depois vão aumentando, as coisas vão vendo que as coisas realmente vão acontecer e vão abraçando a ideia. Tanto que eu já vi que a feira mesmo de orgânicos tem bastante gente. A feira de artesanato não sei como anda, mas na época a gente tinha conseguido bastante gente também. E eu acho que essa é a questão, né, professor? Principal, né? Que a gente, É, por sim, favor. sim. Existe um projeto, né? A ideia de ter essas feiras. Agora a gente tem um espaço que é o museu, né? Então existe essa ideia de ter essas feiras de artesanato, né? Essas feiras que para atrair o turista e ali perto, né? Próximo ao museu. Uhum. E também sei que está no plano de governo a retornar à casa do artesão, né? Que é um espaço extremamente importante que não pode faltar. Todo mundo, quando vem para uma cidade, principalmente igual a nossa, quer levar alguma coisa, quer ver algum trabalho de um artista de Joanópolis, e esse espaço nós, infelizmente, estamos sem ele. Mas Uhum. é projeto também, né? Está dentro do plano do governo. Eu estou falando muito do plano do governo porque eu acredito assim, o vereador ele precisa trabalhar dentro daquilo que é possível. Não adianta eu fazer aí um turismo imaginário, pensar em alguma coisa que não dá para realizar. Né? A gente sabe que o turismo ele tem que ser concreto, ele já está aqui, ele existe. Você mesmo já disse, né? Os turistas estão vindo. O que a gente tem que trabalhar? Trabalhar para que esse turista retorne, para que ele traga dinheiro para a cidade, né? Traga recursos. É isso. Sim, com certeza, com certeza. Só para a gente ir respondendo as coisas que estão por aqui, né, e para a gente ir, a Verônica fez 2 perguntas, né, então hoje a gente não tem um turismólogo trabalhando na Secretaria de Turismo, não é algo exclusivo dessa gestão, quero deixar isso bem claro, a gente não está apontando gestões aqui, mas desde que eu também não vamos pontuar, né? Eu comecei a trabalhar mais no turismo em 2014. Desde 2014, eu trabalhei na Secretaria de Turismo em 2012. Desde 2012 não se teve turismólogos trabalhando na prefeitura. Ponto. Se antes disso teve, alguém sabe, por favor, possa E nós falar. não temos profissionais, temos outros profissionais aqui na região, além de você? Na região a gente tem bastante, porque principalmente na região de Turismólogo? Jundiaí, turismólogo, que a gente tem o Senac, que forma bastante, eles têm um curso de gestão e turismo no Senac Jundiaí, e a gente acaba tendo, e a gente teve também uma época, que agora a gente tem pessoas mais velhas, tanto que quem aplica muito os cursos de turismo rural no município é a Cândida, que ela era professora da USF antes no curso de hotelaria que se tinha, né? Mas hoje a gente tem turismólogos espalhados pelo Brasil todo. Se você abre um edital de contratação de turismólogos, ferve de pessoas se candidatando a fazer trabalhar nessas áreas. E assim, professor, é, Sim, não é porque a gente não tem pessoas em volta também, que como a gente estava comentando, a gente pode capacitar essas pessoas, a gente pode sim. fazer isso. Eu lembro que uma vez eu até dei um curso via a Confraria das Artes, né, lá da Dona Neide, de Uhum. turismo, então formei uma galerinha aí que já sabe os principais bases do turismo, sensibilização do turismo, então assim, a gente tem pessoas que pensam nisso, né, que podem muito bem atuar Sim. nisso. Ótimo. Deixa eu ver o que mais que eu lembro que tem. Sobre esse turismo imaterial que o pessoal está falando aqui, né? Eu acho que é uma das potencialidades de Joanópolis, né, professor? A gente tem o lobisomem, que é o que a gente chama de turismo do imaginário, que é um potencial Sim, riquíssimo na cidade, que atrai muito turistas, e sem contar essa questão dos nosso potencial histórico, né? A gente teve as fazendas cafeeiras,
fomos rotas dos bandeirantes aqui também, né? Então, as próprias trincheiras que a gente falou agora. Então, Joanópolis tem um potencial imaginário, assim. Falou do imaterial, né? Que foi imaterial que perguntou? Isso, turismo Tem imaterial. o Caiapó, né? Que é um importantíssimo, a gente não pode esquecer. A questão dos contadores de história, de contadores de causos, né? Que a gente tem muito aqui em Joanópolis também. Alguns causos relacionados ao lobisomem, outros não. Muito interessante também a gente trabalhar em cima disso. Sim, essa questão dos folguedos que nós temos também, na própria catira de Joanópolis, que é tão forte, Sim, é verdade. o Divino Espírito Santo também, que acontece e acontecia, né? Esse ano, em especial, por 2 acontecimentos, não teve, mas é um festival forte, que pode atrair muita gente. A própria festa de São João é considerado patrimônio imaterial, né? Então, Sim, as festas dos bairros e tal. Professor, essa é uma pergunta mais para o senhor está mais a par do projeto, até porque foi na gestão do Mauro. Qual que é esse projeto do Mangue Seco? O que ele tem de bases, assim? O que ele propõe? O senhor está mais a par. não entendi. O projeto do Mangue Seco, qual que é o projeto de lá? Eu sei que é para construir que agora foi construído o estacionamento, né, e o pórtico. Isso, hoje a gente tem um pórtico, né? Tem um trecho indo para a represa que já está calçado, né? Naquele trecho nós temos uma ciclovia, né? Um trecho para isso. E logo na entrada, como você falou, a gente já tem o estacionamento. Então a ideia é uma cobrança ali, né? De estacionamento, pelo menos. E naquela construção que nós temos lá, que as pessoas moram ali, nós temos um espaço, uma cachoeira atrás, né? Ela está com volume de água pequeno, mas a ideia é revitalizar aquele espaço, para que a gente tenha ali, antes de chegar lá na represa maior, para que a gente tenha ali a quantidade de água. Para fazer isso, teria que represar, né? Teríamos que construir uma barragem lá na frente, para que a água fique aqui, represada. Então, a ideia é trazer esse turismo para aquela... Seria o turismo náutico, né? Eu estive lá numa campanha da prefeitura, mês passado, nós fomos catar os lixos, catar a garrafa, catar o que tinha lá na beira da represa. E eu achei interessante que um grupo veio lá da Marina, né? E eles vieram de caiaque e vieram pegando todo o lixo que eles foram encontrando. Por incrível que pareça, naquele trecho, das 9 da manhã até mais ou menos 1 hora da tarde, nós quase que enchemos um caminhão caçamba de tanto lixo. Então, precisamos trabalhar forte em cima dessa questão, né? Eu adoro ir pescar, eu gosto muito de pescar. Só que, do jeito que está, eu não acho muito adequado eu ir. Então, essa revitalização passa por essa questão de ter ali uma pesca, de ter ali um atrativo turístico e náutico. Você pode andar de barco, pode brincar, eu não sei como é que... Eu ainda não tenho ideia do tamanho desse espaço, mas eu sei que a sugestão é fazer uma represar, né, lá na frente. Eu lembro do projeto, que na época eu estava no Contour também, que parte era construir, a primeira parte é construir, então, esse estacionamento, então, com uma pista de caminhada, com uma academia ao ar livre, que já tinha projetado para esse espaço, então, equipamentos de lazer, e também tem uma coisa que a gente não tem no município, que a gente precisa, que é um desembarque de barco. É uma rampa, eu esqueci o nome, que tem um nome bonito agora, que é uma rampa para acesso à represa pública, que a gente não tem. Todas as rampas que a gente tem no município são privadas, então o propósito é que também a gente tem uma rampa de acesso à represa ali, para que pessoas possam utilizar, que os próprios municípios possam utilizar. Era uma das coisas. Mas o projeto é bem grande, para construir um parque ali mesmo, né? Tem várias coisas. Por isso é por fases também. Só para a gente ir finalizando já, a Alanis perguntou, né, se a maior dificuldade de Joanópolis é não ter o turismólogo. Na realidade, eu não acho que é nem só o turismólogo, mas na realidade um profissional que saiba o que é turismo e formado em turismo. Pode ser um curso de curto, pode ser um curso longo, mas um profissional que saiba, que
que trabalha dentro da gestão pública que saiba que o turismo a gente precisa de outras vertentes, de pensar em políticas públicas, de fazer projetos. Eu acho que isso é uma das maiores carências que o município precisa, de pessoas que saibam o que estão fazendo. E uma coisa que eu acho também, eu coloco aqui, deixo registrado, é a gente eliminar um pouco essas super secretarias que a gente tem agora, né? Então, a gente tem a Secretaria de Turismo, que é turismo, esporte, eventos, não é só dessa gestão também, já digo isso, turismo, esporte, eventos, cultura, se o turismo já é muito complexo, com muitas outras secretarias, a gente acaba que não tem nem como a gente culpar o secretário, sendo que a gente tem secretarias tão grandes. E para eu parar de falar e para a gente finalizar, o Fernando, né? Fernando, grande Fernando, que sempre trabalha muito com o turismo também na cidade, lembro principalmente da caçada do lobisomem, que até hoje muita gente pede essa caçada do lobisomem na cidade, diz que é o único guia da cidade. Na realidade, agora tem dois, Fernando, também sou guia de turismo na cidade, e isso é ótimo, que a gente tem duas pessoas trabalhando pelo município, e já ouvi muitos turistas na época de Portal pedindo essa caçada do lobisomem, eu acho que está na hora de se organizar mais. Bom, professor, últimas considerações para a gente já encerrando. Certo. Eu gostaria muito de agradecer, né, na verdade, eu convidei você, você aceitou, né? Eu acredito que para que a gente construa políticas públicas sérias e que tenham continuidade, eu concordo plenamente quando você diz que não pode ser algo de 4 em 4 anos, né? Que de repente muda administrador, muda todo o processo, o projeto, etc. Então, a gente precisa, de fato, dar continuidade naquilo que está sendo feito. Concordo plenamente quando você diz aí da questão da necessidade desse profissional, né, que tenha esse olhar, né, focado somente nisso. A gente sabe que a Secretaria de Turismo ela trabalha em cima disso, mas são muitas atribuições, a gente acaba perdendo alguma coisa, né? É uma ideia do minha, é uma ideia do prefeito, a gente trazer, né? Não adianta você trazer um curso que não tenha o trabalho aqui. E esses cursos diretos, direcionados para o turismo, como o próprio de guia de turismo, de camareira, de garçom, de tudo que é relacionado ao turismo, ele precisa existir aqui em Joanópolis, né? Eu acredito que já isso é possível de ocorrer, né? E a questão que eu gostaria de finalizar, que é muito importante conversar sobre turismo, não só na época da eleição, não só agora, né? A gente sabe que esse é um momento crítico, um momento de discussão, mas eu sempre converso com os alunos já, né, muito antes de eleição, muito antes de ser candidato. E eu acredito que a sociedade é que tem que buscar esse conhecimento. Não esperar chegar um determinado momento para. Não que esse momento não seja importante, é extremamente importante. A gente precisa dar continuidade nesse assunto no decorrer aí dos anos. Não, eu acho que isso é extremamente importante. Foi até que eu comentei no começo da live, né? Para quem chegou agora depois, né? Foi esse conjunto de interesses, né? O professor querendo me ouvir, eu querendo ouvir ele, por isso que a gente está aqui hoje juntos aqui falando sobre turismo. E o professor mesmo, e não é porque ele está aqui comigo hoje, e assumo isso, que em outros momentos, nesses 4 anos que ele é vereador, ele já me veio perguntar quais eram as minhas propostas para o turismo na cidade, e eu passei para ele, ele foi trabalhando na medida do possível, e o turismo não acontece em 4 anos, eu acho que isso é uma máxima que a gente pode levar dessa live hoje, né, professor, dessa nossa conversa de hoje. O turismo, ele é contínuo, eu estou sempre disponível para as pessoas, quem quiser vir conversar comigo, me tem no Facebook, me tem em qualquer lugar, sou uma pessoa extremamente aberta para isso. Professor também eu sei que então, sim. Como representante aí, né, professor do Poder Legislativo nesse momento, mas quem sabe uma reeleição, né? E já que você falou nisso, né, e você pode ir lá no Contur e ver, né, um dos vereadores que mais participou, e eu acho que isso faltou. Faltou também, né, os colegas, nada específico contra um ou outro, mas faltou esse conversar entre o legislativo, né, sobre esse tema. Quando fomos eleitos, eu fiz uma sugestão
de irmos, né, os nobres vereadores, os 9, de irmos a outras cidades, de conversarmos com pessoas como você, né, que entendem, de conversar com os vereadores de outras cidades para ver como é que o turismo bombou, o que, que vocês fizeram. Infelizmente, dentro da política, nem tudo que a gente imagina que vai acontecer, né, acontece. Mas eu creio que se a Câmara for formada por pessoas com um objetivo comum, certamente quem tem a ganhar é a cidade, e a cidade ganhando, o munícipe também ganha, porque ele vai ter como empreender no turismo, ele vai ter como ter verbas, né, vai ter arrecadação, renda dentro do turismo, e a cidade vai ter a possibilidade, né, de crescer nesse tema. Muito obrigado pelo convite. Não sei se já é despedir já, mas Né, eu acho que a gente já pode não tem mais encerrar. pergunta que a gente não tem pergunta que a gente deixou de responder. Só tem o Fernando agora falando, né, que ele não quis dizer que ele é o único técnico, mas que ele precisa de um parceiro na cidade, ó, quem estava acompanhando a gente, falando que o telefone sempre toca e é difícil atender as atividades de campo de tantas pessoas que tem, né? Recentemente também eu recebi porque agora com o cadastro, às vezes tem gente me procurando para guiar em Joanópolis, como eu não estou, às vezes eu acabo passando para outras pessoas, enfim, mas a gente tem demanda, tem pessoas nos procurando, então uma formação de guia, só para finalizar, que a gente trabalhou bastante nisso, é realmente uma coisa importante para a cidade. E você é uma pessoa que pode capacitar esses guias. Você Então, tem. a capacitação de guias, é até bom a gente falar, ela é muito específica porque ela precisa ser aprovada pelo MEC, professor. Não pode ser curso livre, porque a pessoa tira uma carteirinha mesmo e aí ela é validada no cadastro. Tanto que eu acho que o principal caminho, aproveitando que a gente tem uma abertura enorme da ETEC, é fazer uma parceria com a ETEC para a gente trazer esses cursos para cá. Porque diferente desses cursos de curta duração, de garçom, por exemplo, o curso de guia exige uma carteirinha técnica, né? Uma Certo. carteirinha, como se fosse, por exemplo, a medicina, que você precisa da carteirinha para você trabalhar, o guia Sim. também. E aí a gente não tem como fazer esses cursos assim, O, porque precisa do certificado. o Oi. bom é que o curso da ETEC ele é duração de 1 ano, né? Então, Sim. se nós tivermos isso na próxima gestão, né? Em 4 anos você forma 4 turmas de guias aqui em Joanópolis. Talvez por Sim. conta de ser tudo online, né? Talvez trazer essa prova para cá, por alguma Uhum. dificuldade no final de semana, não sei. Mas é Sim. uma dica bastante interessante, né? De ter esse Uhum. curso de guia de turismo aqui em Joanópolis. Uhum. E já falando disso também, e aproveitando para puxar a orelha da ETEC, não sei se eles estão por aí, eu achei o curso bem completo, assim. Só que eu acho que ele deixa algumas lacunas ainda para quem não sabe o que é o turismo. Porque como ele é um curso rápido, vamos dizer assim, às vezes as pessoas ficam meio assim, né, gente? Mas será que é isso já e tal? Então, talvez, trazendo esse curso para Joanópolis via ETEC, pode ser até conversado de ter aulas também, fazer um semipresencial, sabe? Por mais que o curso Sim, assim, mas dependendo do público, eu até me disponho para dar uma aula de turismo durante essa turma aí que pode ser montada para as pessoas entenderem muito mais do assunto. Então, assim, estou à disposição, já deixo meus contatos aí para todo mundo. Professor também, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui comigo hoje também. eu que Eu acho agradeço. que a gente tem que ir em frente com o turismo. A própria Renilde também vi que ela apareceu aqui por agora. Parabéns pelas coisas que tem feito pelo turismo e vamos em frente que a gente tem que ter bastante ainda para trabalhar. Tá certo. Muito obrigado aí pelo convite, né? E estou aí, aguardando aí as perguntas também. Sim. Vamos sair? Ou como é que é? Vamos, eu vou encerrar aqui. Obrigado, Beleza. gente.